voltamos, né, para mais uma aula agora sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, os famosos MMC e MDC. Vocês lembram deles? Pois é, eles voltaram e voltaram com tudo, viu? Agora a gente vai tanto rever o conceito deles, quanto também lembrar como encontrá-los. E agora com uma nova ajuda. Porque a gente vai, aquilo que a gente aprendeu na última aula sobre decomposição em fatores primos vai nos ajudar muito ao encontrar o menor múltiplo comum e o máximo divisor comum. Ok? Todo mundo pronto? Então vamos lá. Olha só. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, né? Veja só o que o módulo trouxe para a gente. Situação 1. João e Guilherme participaram de uma corrida de kart. Depois de partirem juntos do grid de largada, João deu uma volta completa em apenas 50 segundos, enquanto Guilherme levou 60 segundos para fazer o mesmo percurso. Considerando que eles mantiveram as velocidades constantes, ou seja, não mudaram de velocidade, né? Continuaram sempre fazendo, um fazendo a volta em 50 segundos e o outro fazendo a volta em 60 segundos. Considerando que eles continuaram com essa mesma velocidade, após quanto tempo eles passaram juntos novamente pelo grid de largada? E aí, como é que a gente pode encontrar essa resposta? Aí o módulo trouxe para a gente, tempos em segundos em que João completará as voltas. Né? A primeira volta, depois de 50 segundos que ele partiu. A segunda volta, como ele gasta 50 segundos sempre para dar uma volta completa, né? De 50 em 50. 50, a segunda em 100, a terceira em 150, a quarta em 200, a quinta em 250 e a sexta em 300. E assim vai. Esses aqui são os tempos que ele levou para dar as voltas, certo? Já o outro rapaz leva 60 segundos. Então a primeira volta ele completou em 60, a segunda em 120, a terceira em 180, sempre de 60 em 60. Lógico que você já percebeu que é isso aqui, né? Isso aqui são os múltiplos de 50 e os múltiplos de 60, certo? Agora, a pergunta que ele fez para a gente foi a seguinte: após quanto tempo eles passaram juntos novamente? Depois de darem quantas voltas, né? Depois de quantos segundos eles se reencontraram passando ao mesmo tempo pela linha, ou melhor, pelo grid de largada? E aí? É só você encontrar o menor múltiplo comum. Não é verdade? Entre os dois corredores. O menor múltiplo entre 50 segundos e o menor múltiplo de 60 segundos. Comum entre eles, quem é o menor múltiplo comum? Já está destacado aqui, ó. 300 é o menor múltiplo comum, ó. Tá vendo? Aí depois de eles se encontrarem de novo nessa linha, né, nesse momento, depois de 300 segundos que partiram, eles vão se reencontrar novamente depois de 600 segundos. E aí vai seguindo, ó, 900, certo? Porque eles não têm a mesma velocidade. Um está com um valor de velocidade e o outro um pouco maior. Então eles não conseguem se encontrar sempre. Todas as vezes que eles dão a volta completa, eles não passam juntos, porque eles têm velocidades diferentes. Ok? Por isso a gente tem que encontrar o menor múltiplo comum. Veja só, tempos em segundos em que ambos cruzaram o grid, né? 300, eles cruzaram juntos, depois de 600 cruzaram de novo e depois de 900. Deixa eu dar um zoom aqui nessa outra imagem e diminuir essa para dar continuidade ao conteúdo. Pronto. Nessa situação, é possível perceber que o número 300 é o menor múltiplo comum, o que nós acabamos de falar, entre 50 e 60. Dizemos que 300 é o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, de 50 e 60. Assim, podemos concluir que eles passarão juntos novamente após 300 segundos, ou seja, após 5 minutos. Outra forma de encontrar um mínimo múltiplo comum de 50 e 60 é fazer a decomposição, certo? Só que ao mesmo tempo, tanto do 50 quanto do 60, ok? Em fatores primos, o que nós aprendemos na última aula. Então, olha só, deixa eu tirar aqui essa imagem, puxar para cá, que eu vou ter que usar o quadro agora. Vejam só, se eu te pedisse para encontrar o MMC, né? MMC, menor múltiplo comum, entre
60 e 50. Né? Isso aqui você já sabe fazer. Nós aprendemos no ano passado. Aí você veria primeiro com os múltiplos de 50. Aí, olha lá. 50. Ou melhor, né? Começa com 0. 50 vezes 0, 0. Vezes 1, 50. Vezes 2, 100. Vezes 3, 150. Vezes 4, 200. Vezes 5, 250. Vezes 6, 300. Aqui é um 2, viu, gente? 250. Aí, agora, para encontrar os múltiplos de 60. Múltiplos de 60. Aí, 60 vezes 0, 0. 60 vezes 1, 60. 60 vezes 2, 120. 60 vezes 3, 180. Vezes 4, 240. E vezes 5, 300. Pronto, professor. Achei aqui, ó, o menor múltiplo comum entre 60 e 50 é o 300, ó. Ok? Pronto, fácil. Agora eu vou te ensinar a fazer isso usando o método de decomposição em fatores primos, o que nós vimos na última aula, certo? Você poderia fazer o seguinte, poderia fazer a decomposição do 60 Aí, como ele é par, a gente começa sempre com o menor número primo, que é o 2. Ele é par, então dá certo. 60 para 2, 30. Como 30 também é par, eu continuo com o 2. 30 para 2, 15. Aí o 15 não dá mais para dividir por 2, né? Porque não é par. Mas dá para dividir pelo próximo número primo, que é o 3. Que dá 5. Agora o 5 só pode ser dividido agora pelo próprio 5. Que dá 1. Pronto. E agora a decomposição do 50. Como ele é par, para 2, 25. 25 não é par, então eu tenho que ir para o próximo número primo, que é o 3. Só que 2 mais 5 é 7, então eu não consigo dividir o 25 para 3. Então, para o próximo número primo, que é o 5. Que vai dar 5. E agora só consigo dividir pelo 5, que dá 1. Pronto. Achamos aqui, ó, fizemos a decomposição do 60 e do 50 separados. Dessa forma, é assim que você decompõe separado. Só que dessa forma você não consegue fazer isso para encontrar o MMC. Porque para encontrar o MMC tem que ser feito assim, ó, ao mesmo tempo. O 60 e o 50, você vai decompor os dois ao mesmo tempo. E como é que isso funciona, professor? É o que ele está tentando explicar aqui, ó. Primeiro, você vai sempre seguir a mesma ordem que você usa para decompor normalmente, né? Que é seguir a ordem dos números primos, né? Que é o 2, o 3, o 4, o 5. 4 não, professor. 4 não é primo, não. 5, o 7, o 11 e assim por diante. Então vamos começar. Qual o primeiro número que eu vou ter que usar? O 2, né? Os dois são pares? Então dá. Os dois vão dar para 2, ó. 60 para 2 fica 30. E o 50 para 2 fica 25. Até aí tudo bem. Pronto. Tem algum dos dois números que você ainda consegue dividir por 2? Se tiver, você tem que continuar com 2. Mas, professor, o 25 não dá por 2. Não tem problema. Mas o 30 dá. Se tiver pelo menos um que consiga dividir por 2, eu não posso trocar o número ainda. Só posso trocar o número agora quando eu não conseguir dividir nenhum dos dois. E eu vou fazer o que com 25 se não dá para dividir por 2? Veja só o que vai acontecer. Ó.
Você continua dividindo por 2, porque você tem o 30 que ainda consegue dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 fica 15. Como o 25 não consegue dividir por 2, aí agora você vai repetir o 25. Ok? Pronto. Ah, professor, então agora eu posso partir por 5, né? Porque o 5 divide todo mundo. Não, senhor. Você tem que respeitar essa ordem aqui, ó. Depois do 2, você tem que procurar se alguém dá para dividir por 3. E tem o 15 que ele dá para dividir por 3. Então, você vai usar o 3 de novo. Aliás, você vai mudar para o 3. Vai dividir o 15 para 3, que vai dar 5. E o 25 você não consegue mais, não consegue dividir por 3. Faz o quê? A mesma coisa. Você não conseguiu dividir, repete. Pronto, repetir. Agora sim, nenhum dos dois dá para 3. Então, troca o número. Vai para o 5. Aí 5 dividido para 5 dá 1. E 25 dividido para 5 dá 5. Pronto, ficamos agora só com 1 e com 5. Acabou, professor? Não, que ainda tem um 5 aqui, ó. Então, 5 novamente. 5 dividido para 5, que dá 1. Esse aqui já acabou, você não faz mais nada com ele, porque já chegou a 1. Nosso objetivo é deixar os dois números em 1. Pronto. Ok, professor, eu fiz como o senhor mandou. Decompus aqui, ó, os 60 e os 50 ao mesmo tempo e achei essa fatoração aqui, ó. Essa sequência. O que é que eu faço agora? Simples e fácil. Olha só o que você vai fazer. Você vai multiplicar os fatores que você encontrou. 2 vezes 2 vezes 3, não é isso? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 e vezes 5. Quando você terminar de multiplicar, você vai ter encontrado quem? O menor múltiplo comum entre os dois números que você acabou de decompor. Quer ver só? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 12 é 60 e 60 vezes 5 é 300. Achamos o menor múltiplo comum. E eu acredito que dessa forma seja mais fácil do que essa aqui, ó. A que você já sabe fazer. Ah, professor, mas parece que deu muito trabalho aí. Não, deu trabalho agora, porque você está conhecendo o conteúdo agora. Quando você exercitar ele, você vai achar muito mais simples do que fazer isso aqui, ó. Que é encontrar primeiro os múltiplos de um, depois encontra os múltiplos de outro, ver quem foi que apareceu ao mesmo tempo, né? O menor possível. Mais fácil é você fazer isso aqui, ó. A decomposição simultânea, né? Ao mesmo tempo dos dois números. Como eu te ensinei, segue a ordem dos números primos e só troca de número quando nenhum dos dois números que você encontrou na divisão não conseguir mais dividir pelo último número que você estava usando. Certo? Fácil, né? Eu vou aqui usar um outro exemplo para a gente poder continuar. Só dando uma limpada aqui na minha tela e a gente já volta para o módulo. Ok? Vou dar um zoom aqui nessa parte. Veja só o que fala aqui, ó. O mínimo múltiplo comum de dois ou mais números naturais não nulos é o menor número, excluindo o zero, que é múltiplo comum, né? É tanto múltiplo de um quanto múltiplo de outro. Desses números, a abreviação da expressão mínimo múltiplo comum é MMC. Isso aqui não é novidade. Então, eu vou pegar um outro exemplo para a gente poder ver como funciona. Tá bom? Eu quero encontrar o menor múltiplo comum entre agora... Deixa eu trocar aqui esse lápis. Entre o 45 e o 90. Menor múltiplo comum entre 45 e 90. Vou colocar então os dois ao lado um do outro. E vou traçar a barrinha para começar a fatoração. Né? Pronto, você tem aqui 45, que não é um número par, e o 90, que terminou em zero, então é um número par. Então, você é obrigado a seguir a ordem. Qual é a ordem? 2, 3, 5,
7, 11. A ordem dos números primos, certo? Depois do 11 vai vir o 13, certo? Depois do 19 e por aí vai. Então, vamos seguir essa ordem aqui. Começa sempre com o número 2. Só não começa com 2 quando nenhum dos dois forem pares, tá bom? Quando nenhum dos dois dá para dividir por 2. Mas nesse caso, o 45 não é par, eu não consigo dividir por 2, mas o 90 é. Então, eu consigo dividir por 2. Então, vou colocar o 2 aqui. Vamos começar. 45 eu não consigo dividir por 2, então faço o quê? Repito o 45. 90 para 2 dá 45. Pronto, professor. Então, como 45 é múltiplo de 5, já posso ir para 5. Não, a ordem é, depois do 2 você tem que usar o 3. Só não usa o 3 se não tiver como. Então, se nenhum dos dois deu para dividir por 2, eu troco para o próximo número, que é o número 3. 45 dá para 3? Dá. E são iguais. Ó. A partir de aqui, a decomposição vai ser igual. Ó. 45 para 3 vai dar 15. 3 vezes 15 é 45. E aqui do mesmo jeito. Pronto. Ainda consigo dividir por 3? Consigo. Então, eu não posso trocar o número. Tem que ser o 3. Vai dar 15 para 3 dá 5. E 15 para 3 também dá 5. Agora, não consigo mais dividir por 3. Agora, eu troco o número. Vou por 5. Depois do 3, ó, na lista que a gente fez, tem o 5. Que vai ficar 1 para cada um. Né? 5 dividido para 5 dá 1. E 5 dividido para 5 também dá 1. Olha só o que aconteceu. 2, 3, 3 e 5. Essa é a nossa fatoração. Vamos multiplicar? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Vamos descobrir quem é o menor múltiplo comum entre 45 e 90. 2 vezes 3, 6. 3 vezes, ou melhor, né? 6. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 5, 18 vezes 5, 5 vezes 8 é 40. E 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. 90. Então, o menor múltiplo comum entre 45 e 90 é o próprio 90. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Eu quero ver se vocês estão sabidos. Vou deixar aqui a nossa listinha, né? Porque ela não muda. Vamos lá. Agora eu quero o menor múltiplo comum entre 168 e 72. Esse vai ser enorme, esse múltiplo comum. Quer ver? Ó? Dois números pares, né? Então dá para dividir por 2. 168 divide por 2. Metade de 100 é 50, de 60 é 30, então 50 mais 30, 80. Metade de 8 é 4. Então, de 84. 84. Metade de 72, metade de 70 é 35 e de 2 é 1. Então, 35 mais 1, 36. Dois números pares. Então, continua com 2. 84 divide para 2, metade de 80 é 40, metade de 4 é 2. Então, 42. 36 divide para 2, metade de 30 é 15, metade de 6 é 3. 15 mais 3 é 18. Dois números pares, ó, então divide por 2. 42 para 2, metade de 40 é 20, 2 é 1, então é 21. 18 divide para 2, 9. Agora, chegamos a dois números ímpares, que não dá para dividir por 2. Vamos para o próximo número. Depois do 2, vem o 3. 21 divide para 3 dá 7. E 9 divide para 3 dá 3. Ainda dá para dividir por 3, não dá? Olha o 3 aqui, ó. Então não pode trocar o número. 3 divide para 3 dá 1. E 7 não consegue dividir para 3, repete o 7. Agora sim, já cheguei ao final desse aqui, ó, mas ainda falta dividir esse. Então 7 só consegue dividir pelo próprio 7, que vai dar 1.
Pronto, acabou a nossa fatoração. Ficamos com esses fatores aqui, ó. Vamos multiplicá-los. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 7. Vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 20 vezes 3 é 60 e 4 vezes 3 é 12, então 72. 72 vezes 7, 72 vezes 7. Vamos lá, 2 vezes 7 é 14. E 7 vezes 7 é 49, mais 1, 50. 504. Então, o menor múltiplo comum entre 168 e 72 é o 504. Fácil, né? Bem mais prático do que a gente tentar e fazer aqui, ó. 168 vezes 1, 168 vezes 2, 168 vezes 3 e por aí vai. E depois fazer a mesma coisa com 72. 72 vezes 1, 72 vezes 2 e depois ver qual foi o múltiplo que a gente encontrou parecido nos dois, igual nos dois. Então, fazendo a decomposição em fatores primos é muito mais fácil de encontrar o menor múltiplo comum, ok? Agora, vamos continuar para poder trabalhar agora o MDC, maior divisor comum, tudo bem? Voltando agora na mesma página para a situação 2. Para a decoração de uma festa foram comprados 45 metros de tecido na cor laranja e 21 metros de tecido na cor branca, que serão cortados em pedaços iguais e no maior tamanho possível. Quanto deverá medir cada pedaço de tecido? Podemos resolver essa situação procurando todos os divisores, né? Já que os pedaços de tecido vão ser cortados em tamanhos iguais. Então, divisores de cada um dos números que indicam as medidas do tecido. Então, veja só. Com 45 metros, né, de tecido laranja e 21 metros de tecido branco. Então, se eu vou cortar essa quantidade, então não posso multiplicar. Então, não é múltiplo com múltiplos, né? Se eu vou cortar, eu vou repartir. Repartir é dividir. Então, vou ter que procurar os divisores comuns entre 45 e 21 para ver de que tamanho eu vou ter que cortar esses tecidos para que dê sempre uma quantidade que não sobre tecido. E seja tanto o mesmo tamanho, tanto do branco quanto do laranja. Então, vamos lá. Os divisores de 45, quais são? 1, 3, 5, 9, 15 e 45. Do 21, 1, 3, 7 e 21. Os números que são divisores de 45 e 21, ao mesmo tempo, são o 1 e o 3. São os únicos números que podem dividir o 45, tanto o 45 quanto o 21. É o número 1 e o número 3. Como o maior divisor entre eles é o 3, isso quer dizer que cada pedaço de tecido deve ter 3 metros. Então, eu posso dividir os tecidos em 3 metros, que não vai sobrar tecido, nem do branco, nem do laranja. Professor, e como é que a gente encontra o máximo divisor comum, né? Foi isso que a gente fez. A gente encontrou os divisores e procurou qual era o maior divisor ao mesmo tempo do 45 e do 21, que foi o 3. Então, isso aqui é máximo divisor comum, ou MDC. Como é que a gente encontra o MDC agora usando a fatoração? Veja só. Outra forma de encontrar o máximo divisor comum é fazer a decomposição simultânea também, igual a gente fez no outro, certo? Quer ver? Olha só o que vai acontecer. Vamos dividir o 45, vamos fatorar, na verdade, o 45 e o 21 ao mesmo tempo. 45 e 21. Igual a gente estava fazendo no ponto anterior. Só vai mudar uma coisinha no final que eu vou te explicar. Veja só. Fatorando normal, né? Vamos seguir a ordem. Começa com 2, depois vai para o 3, depois para o 5. Como nenhum dos dois aqui é par, não dá para dividir por 2. Não é verdade? Então, já posso começar com 3. E 45 dá para 3 e 21 também. Então, vamos lá. 45 divide para 3, 15.
21 divide para 3, 7. Pronto. Ainda tem algum número que eu consigo dividir por 3? Tem, o 15. Então, eu continuo dividindo por 3. 15 divide por 3, dá 5. E 7 não consegue dividir por 3. Repete. Consigo dividir algum por 3? Não, agora só por 5, né? Ah, professor, mas não pode ir por 7? Não, porque você tem que ir pela ordem. É 2, depois o 3, depois o 5. Então, divide por 5. O 5 eu consigo dividir por 5, que vai dar 1. Já o 7 não tem como, então repete o 7. Depois do 5, vem agora o 7, na nossa ordem dos números primos. Então, vamos lá. 1 não já terminou, então só falta dividir agora o 7. E 7 para 7 vai dar 1. Então, pronto. Achamos nossa fatoração. E agora, professor, vou multiplicar igual eu fiz para descobrir o menor múltiplo comum? Não, senhor. Para descobrir o máximo divisor comum, você vai procurar qual é o fator que se repetiu na decomposição. Veja só, o máximo divisor comum de dois ou mais números é o produto dos fatores primos que são comuns. No exemplo dado, há apenas um fator que divide 45 e 21 ao mesmo tempo. Qual foi o único fator que você conseguiu dividir ao mesmo tempo os dois números? Ó, não foi esse 3 aqui? Porque esse 3 aqui só consigo dividir o 15. Esse 5 aqui só consigo dividir o 5. E esse 7 só dividiu esse 7 aqui, ó. O único que conseguiu dividir todo mundo, os dois números que a gente estava procurando, foi esse 3 aqui. Então, olha o que ele falou. O máximo divisor comum de dois ou mais números, é o produto dos fatores. Certo? Dos fatores. O que é produto? Multiplicação. Mas, professor, vou ter que multiplicar o 3 vezes o 3? Não, porque você só conseguiu dividir ao mesmo tempo 45 e 21 uma vez só pelo número 3. Ó. Foi esse rapaz aqui, ó, 3. Certo? Então, você só conseguiu dividir ao mesmo tempo por esse 3 aqui. Então, esse 3 é o nosso fator comum. Foi o único fator que dividiu o 45 e o 21. Professor, se eu tivesse conseguido aqui e conseguido dividir de novo tanto o 15 quanto o 7 pelo 3, aí sim, você tem que pegar os dois fatores comuns e multiplicar. Aí sim entra a nossa regra, produto, multiplicação dos fatores primos comuns. Aí tem que multiplicar. Como a gente não conseguiu fazer isso, só foi um 3 sozinho que conseguiu dividir ao mesmo tempo, o 45 e o 21, ele sozinho é o nosso divisor comum, máximo divisor comum entre 45 e 21, certo? Eu vou dar um outro exemplo para a gente poder seguir. Deixa eu apagar aqui. E agora eu vou procurar o máximo divisor comum entre 75 e 130. Vamos lá. 75 e 130. Tenho que encontrar o máximo divisor comum entre eles. No método antigo, eu ia fazer isso aqui, ó. Procurar os divisores de 75, depois procurar os divisores de 130 e ver se encontrava, porque nem sempre dava certo. Ver se tinha algum divisor comum entre eles. Então, vamos lá. Veja só. Lembra que para a gente poder fazer isso aqui, tem que seguir a ordem dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e por aí em diante. Começa sempre do menor para o maior. Então, vou começar com 2. Eu consigo dividir 75 para 2? Não, porque 75 não é um número par. Então, repito o 75. E 130 para 2 eu consigo? Consigo. Metade de 100 é 50 e de 30 é 15. Então, 50 mais 15, 65. Pronto. Ó, professor, os dois terminam com 5, então eu consigo dividir por 5. Já posso usar o 5. Não, tem que respeitar a ordem dos números primos. Então, depois que você conseguiu dividir aqui um dos números, né, para 2, que foi o 130,
o 130. Agora você vai para o 3. Consegue dividir algum desse número para 3? Consegue. O 25, ou melhor, o 75, que divide para 3 e dá 25. O 65 para 3, vamos ver. 65, 6 mais 5 é 11, e 11 não divide para 3. Então não tem como dividir por 3 também o 65. Então repito o 65. Vamos lá. Agora, eu consigo dividir 25 ou 65 para 3? Aqui vai dar 2 mais 5, 7, não divide para 3. 6 mais 5, 11, não divide para 3. Então, agora eu posso usar o próximo número primo, o número 5. E agora sim eu consigo dividir tanto esse quanto esse por 5. 25 divide para 5 dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. E 65 dividido para 5 vai dar 13. 65 dividido para 5 dá 13. Pronto. Então, nós já chegamos aqui a 5 e a 13. Como você ainda consegue dividir o 5, ó? Consegue dividir o 5 por 5, então, você vai continuar dividindo por 5, que vai dar 1. O 3 não tem como dividir por 5, então repete o 13. E agora, o que é que eu faço aqui? Só tenho o 13 para dividir. E o 13 é número primo, então só dá por ele mesmo. 3 divide para 13, dá 1. Pronto, professor. E agora, como é que eu encontro o máximo divisor comum? Quem foi o número desses aqui, ó, que conseguiu dividir ao mesmo tempo, certo? Tanto um número quanto o outro. O 2 não conseguiu, porque a gente só dividiu 130. O 3 só conseguiu dividir o 75. O 5 conseguiu dividir o 25 e o 65. Então, nesse caso, o 5 é o nosso maior divisor comum. Porque a partir daqui, ó, não tem mais também. Ó. Esse 5 só dividiu esse 5 e o 3 só dividiu esse 3. Então, o 5 é o nosso maior divisor comum entre 75 e o 130. Certo? Agora, para a gente poder treinar esse conteúdo, vamos corrigir as nossas atividades referentes a esses assuntos. Te espero, então, em uma segunda aula agora para correção dessas atividades. Tudo bem? Até lá!